Olá, paz do Senhor. Neste momento quero compartilhar com você mais um pouco da Palavra de Deus. Vamos aqui conversar, meditar um pouco na Palavra de Deus, como é bom, né? A gente está sempre meditando e a Palavra de Deus nos conforta, sempre nos ajudando. Hoje eu quero falar com você num texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, e o versículo é o 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Vamos meditar aqui um pouco nessa palavra. Diz assim o texto sagrado: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Muito bem, esse texto aqui fala do profeta Elias, profeta muito conhecido, profeta muito pregado. Nós vemos aí Elias, né, o profeta que orou e Deus fez descer fogo do céu, né? A gente conhece muitas vezes Elias por essa situação, também aquele que viu a nuvem, né, do tamanho de uma mão de homem, aí vem uma grande chuva, tal. A gente conhece assim o Elias que orou para não chover e não choveu, tal. A gente conhece muitas vezes este Elias, né? Esse Elias que é o mais pregado. Mas esse Elias desse versículo aqui, dessa ocasião, ele não é muito pregado. Porque se a gente pode olhar, ele é bem completamente diferente desse outro Elias que eu havia mencionado para você em essas outras situações. Nessa situação aqui, ele se encontra em um estado que eu considero, eu não sou psicólogo, então, mas pela narrativa, não posso dizer também, mas pelo que a gente entende, ele poderia estar aqui num quadro de depressão. É um dos sintomas que nós entendemos nesse versículo, ao qual o profeta ele faz uma oração a Deus pedindo a morte. Nós, em sã consciência, estando tudo bem conosco, não é costumeiro a gente orar e pedir: Deus me mata, Deus me leva. Então, o que leva a tomar uma atitude dessa é uma situação muito estressante, muito aflitante com relação à nossa vida, por alguma situação, alguma ocasião em que nós estamos vivendo. Então nós vemos aqui que o profeta ele se encontrava numa situação dessa. E nós analisando essa situação aqui, e nós observamos que anteriormente, antes dessa situação, o profeta Elias estava naquela ocasião, se apresentou a Acabe. Acabe acusa ele de perturbador de Israel, e Elias, com a graça do Senhor, diz que que Acabe que era o perturbador de Israel, não Elias, e convocou todo o povo, e aquela história que a gente conhece, né? Onde Elias orou e veio o fogo do céu e destruiu não, o fogo caiu e queimou aquele altar naquele momento lá. Então, essa ocasião, e logo na sequência que ele faz isso, mata os profetas de Baal e Acera, tal, ele recebe, depois dessa ocasião, ele recebe uma ameaça de Jezabel, que Jezabel dizendo que iria matar o profeta. E isso abalou o profeta. Aí a gente começa a olhar, mas nossa, olha o tamanho das obras que ele fez antes disso, e agora uma ameaça de uma mulher deixou ele numa situação dessa. Sabe o que é isso, irmão? Isso representa o seguinte: por mais forte que a gente seja, por mais espiritual que nós somos, por mais cheio da graça de Deus e intimidade com o Senhor, nós somos seres humanos, acima de todas essas coisas. Nós somos seres humanos, nós temos os momentos de fragilidade, nós temos os nossos momentos de ocasião em que nós nos abatemos também. Isso é natural do ser humano. Isso é natural de nós, seres humanos. Tem dia que nós estamos animados, tem dia que nós estamos bem, e outro dia nós já estamos mais abatidos. Alguma notícia que nós vemos, uma notícia que nós ficamos sabendo, isso acaba mexendo com a gente, acaba mexendo com a nossa estrutura.
E foi assim no caso do profeta aqui. Mas, ainda mais também, complementando ainda mais a situação que nós estamos vivendo hoje, nós recebemos notícias ruins todo momento, né? Por essa situação que nós estamos passando dessa pandemia. O que tem acontecido? Tem gerado muitos problemas emocionais. Isso tem afligido muitas pessoas, nós temos observado isso. Essas doenças psicossomáticas, né? E isso afeta tanto nossa mente como o nosso corpo também. E quero trazer essa palavra direcionada para você. Talvez você esteja se encontrando neste momento e dizendo: meu irmão, eu tô tanta notícia de catástrofe, de pessoas morrendo por essa situação. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi um ente querido. Estou abatido, estou aflito. Meu irmão, imagino, a situação não deve estar fácil para você. Mas eu quero dizer para você que você não pode deixar se abater. Por mais que seja difícil, por mais que a situação seja complicada, que esteja afligindo a sua vida, eu digo para você, não deixe isso abater a sua vida, não deixe isso afetar a sua vida com Deus, meu irmão. A sua vida tem que permanecer firmada no Senhor, independentemente dessas situações. Nós vemos a situação de Jó. Jó, ele perdeu sua fazenda, ele perdeu seus filhos. Foi assim algo catastrófico na vida de Jó. Mas o que ele não perdeu, que tudo o que aconteceu não tirou a sua fé em Deus, a confiança que ele tinha em Deus. E ele dizia: meu Redentor vive. E por fim, em um momento, ele vai se levantar sobre a terra e vai mudar o meu cativeiro. Ele tinha essa confiança no Senhor. Então eu quero trazer para você que se encontra neste momento, talvez abatido com alguma situação, alguma dessas situações que eu mencionei anteriormente, ou até mesmo pelo cenário, porque o cenário em si ele já é deprimente, ele já afeta o nosso psicológico. Então não deixe a sua fé se abalar, não deixe isso abalar a sua fé no Senhor. Nós vemos aqui na ocasião do profeta, ele se abalou diante da situação, mas veja só, ele se encontrava abalado espiritualmente. Mas o que fala aqui? Ele orava ao Senhor, ele estava falando com Deus. A situação estava difícil, mas ele estava falando com Deus. Então, meu irmão, não deixe isso abalar, não deixe isso afetar a sua vida de intimidade com o Senhor, por mais difícil que seja. Jó também, na sua ocasião, ele falava com o Senhor. Ele tinha sua mente voltada para o Senhor. Então você está numa situação difícil nesse momento. De certa forma, todos nós estamos sendo atingidos de uma forma. Direta ou indiretamente, nós somos atingidos por toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas a nossa confiança e a nossa fé no Senhor, ela não pode ser abalada. Jamais, de forma alguma. O profeta, ele nesse momento, ele se sentiu numa situação difícil, mas ele falava com o Senhor. Ele se encaminhou para o deserto. Nós vemos que ele se foi ao deserto. Uma situação um pouco complicada de se dirigir ao deserto, se ausentar. Isso não é bom. Mesmo que nós estamos no momento em que é recomendado que nós ficamos em casa, que nós ficamos isolados. Mas esse isolado é fisicamente. Mas nós não podemos simplesmente deixar, por exemplo, de conversar, talvez pelas redes sociais com alguém, se isolar, assumir realmente, se envolver realmente dentro do mundinho fechado. Ah, não, mandou eu isolar, então eu vou me isolar aqui e ficar. Não, não. Certo, nós temos que fazer isso, evitar os contatos, tal, tem que manter esse distanciamento, mas nós não podemos isolar completamente, porque isso agrava o estado que nós estamos vivendo, porque das pessoas que passam por depressão e algum tipo desse sentido, das primeiras coisas que ela faz é se isolar, se fechar, e não conversa mais com ninguém, tal. Isso é muito prejudicial. Nós vemos aqui o profeta, ele fez isso. Ele foi para um deserto. O versículo anteriormente fala que ele deixou o seu moço. O moço era
era alguém que sempre caminhava, era um auxiliar, né, que auxiliava o profeta. Então isso não fez bem, não fez bem. Mas ele orava ao Senhor, ele continuou orando. E ele, naquela situação, ele se deitou ali num zimbro, debaixo de um zimbro, uma planta de uns pontos medicinal, né? Mas analisando ali, não é uma árvore assim, de muita sombra para estar numa área de deserto. Então, imagino que pelo que eu analisei, ela não é uma árvore de muita sombra. E mesmo assim o profeta deitou ali e a Bíblia fala que no versículo 5 que ele dormiu. Ele dormiu ali naquela ocasião. Mas ele falava com o Senhor, ele orou, ele buscou o Senhor anteriormente. E o Senhor, ele veio e enviou um anjo. Nós vemos só, nossa confiança botada no Senhor, firmados nele, pode ter certeza que o Senhor, ele vai se levantar no meio da situação que nós estamos vivendo. Pode ficar tranquilo, se você ser fiel, estando em fidelidade com o Senhor, pode ter certeza que ele vai te ajudar a passar essa situação, ele vai ajudar a você superar esse momento. E o Senhor enviou ali um anjo, naquela ocasião, e ele trouxe alimento. Olha, importantíssimo, olha, ficamos na presença do Senhor e confiamos nele, nós temos aí o alimento para nossa alma. O alimento aqui, ó, a palavra, não podemos deixar de alimentar da palavra de Deus. Nesse momento, nessa ocasião em que nós vivemos, não podemos deixar de nos alimentar da palavra. O Senhor proporcionou alimento e água para o profeta naquela ocasião. O Senhor cuida de nós. Maravilhoso isso, tremendo. O Senhor cuida. Por mais que seja de situação difícil, mas o Senhor não desampara os seus. E Ele supriu ali naquela ocasião a necessidade do profeta, na ocasião em que ele estava, trouxe alimento. Nós vemos que o profeta não tinha alimento nem água. Nós vemos que ele deixou tudo, né? E o Senhor proporcionou a ele o que ele necessitava. Então o Senhor também, você sendo fiel e confiante, mantendo a sua confiança no Senhor, o Senhor vai suprir o que você precisa. Ele vai suprir as necessidades que você está carente, meu irmão. Confie nele, não deixe a sua fé ser abalada, sua fé no Senhor ser abalada, entende? Não deixe ser abalado diante das situações em que você está vivendo. E o Senhor supriu, e o profeta, ele continuou o seu caminho, o Senhor falou com ele e deu, sim, o conforto para o seu coração naquele momento. Quero parar até aqui, só por aqui, até nesse momento. O texto ele continua, a gente tem mais lições que podemos aprender com o texto, mas eu quero me ater somente até aqui, nessa ocasião, para trazer para você o seguinte, isso que eu havia explanado: não deixar a sua fé abalar, não deixar se abater diante da situação, por mais difícil que seja, sua fé, sua confiança no Senhor, deixar de falar com Ele e deixar de se alimentar, não deixar de se alimentar da palavra de Deus, que o Senhor vai te ajudar, vai suprir as suas necessidades. Não deixe a sua fé se abalar. Sei que estamos vivendo momentos difíceis, mas sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e nos ajudará, nos dará graça. Meu irmão, fica com essa palavra, que ela possa confortar o seu coração, que Deus venha te abençoar, te ajudar nesse momento de perca, nesse momento de dificuldade, nesse momento de sofrimento que você esteja vivendo. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, meu amado, e Ele vai nos ajudar e nos fortalece, meu amado. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, no nome de Jesus.